Boa noite, bom dia, boa tarde. Como é que você tá? Você tá bem? Graças a Deus. Que bom, eu tô bem. Glória a Deus. Mais um dia na presença de Jesus. Você deve estar se perguntando, por que ele tava tanto tempo sem gravar? E de repente 2 vídeos seguidos. É porque assim, deixa eu te contar. A gente gosta muito de evangelizar, né? E hoje inclusive é feriado e a gente gosta muito de evangelizar. Só que eu estourei o joelho, agora não dá mais pra eu andar. Então não dá pra eu sair de casa, não dá pra evangelizar. Então, como a gente não gosta de falar de Jesus lá fora, a gente fala de Jesus aqui dentro. Então, falar de Jesus, você precisa pregar o evangelho. Você precisa pregar o evangelho. Você que vai pra igreja e falar que a igreja você ora na sua casa, você leva. Você precisa pegar essa Bíblia que você tá lendo aí. Você precisa pregar o evangelho. Mas o que eu queria falar, que eu queria deixar Jesus me usar, esse vídeo é específico para uma amiga minha. Eu queria muito que ela assistisse esse vídeo, não sei se ela vai assistir o vídeo. E se Deus quiser, se você está assistindo é para você esse vídeo, mas aconteceu com ela e eu gostaria de compartilhar essa situação. E eu também queria que ela se recordasse disso. Essa minha amiga, eu tava conversando, tava uma vez de boa em casa, de repente ela me chamou, me mandou mensagem desesperada, mandou um monte de áudio, mandou uma música. E ela contou uma experiência que ela teve com Jesus naquela tarde comigo. Ela falou, cara, eu tava aqui em casa de boa, olhando pro céu, ouvindo o Justin Bieber. E de repente Jesus, ele falou uma coisa pra mim, ele virou pra mim e disse, eu sou a essência. E aí eu coloquei um louvor e surgiu um louvor que eu nunca tinha ouvido chamado Waymaker. E esse louvor é maravilhoso, muito bom, vou deixar na descrição do canal, então ouçam. E quando ela me contou isso, eu falei, caraca, legal, Jesus falou com você, interessante. Só que muitas vezes a gente esquece disso. Quando a gente lê João 1, versículo 1, tá escrito, porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando a gente lê isso no grego, o grego original, a palavra usada é a palavra logos. E essa palavra logos não tem uma tradução em português, mas a palavra que mais se aproxima dela é a palavra razão, que teria o mesmo sentido de essência. Quando você pesquisa o que significa essência, essência é o mais básico daquilo que você tem. Por exemplo, não vou conseguir pensar no exemplo, mas é a coisa mais básica do que você tem. Por exemplo, você tem algo e a essência disso é que sem isso aqui, isso não funcionaria. Sem isso aqui, isso não aconteceria. Se não tivesse esse pequeno detalhe, não existiria isso que você tem. Isso não funcionaria. E quando João fala, porque no princípio era o Logos, no princípio era a razão, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus e ele era Deus, e todas as coisas se fizeram através desse verbo, através dessa palavra, desse Logos, porque Cristo é esse verbo, esse Logos. Todas as coisas foram feitas através dessa razão, e sem ela, nada do que foi feito teria sido feito. Ele fala que Jesus é a razão de tudo. Jesus é a essência de todas as coisas. Se não fosse por Jesus, o céu que você vê não teria sido feito. Se não fosse por Jesus, o mar maravilhoso, para quem mora na praia, não existiria. Se não fosse por Jesus, a comida que você come, a fruta que você come, a mãe maravilhosa que você tem, a família que você tem, os amigos que você tem não existiriam, porque Cristo é a razão de todas as coisas terem vindo à existência. Cristo é a essência de toda a existência. Cristo é a coisa central. A essência significa a coisa central, a coisa necessária para aquilo existir. De toda a criação, Cristo é o centro. De Deus, Cristo é o centro. É a coisa mais importante. E se não tivesse isso, nada importaria. Porque Jesus é a essência. Sabe, a gente muitas vezes, sem ter sentido para nossa vida, sem ter entendido que Jesus é a essência, a gente procura e aceita as propostas que o mundo oferece. Aos poucos a gente está falando palavrões, a gente está tentando ir para uma social, tentando sair para uma festa, tentando beber uma coisa aqui, beijar uma boca ali. Aos poucos a gente vai entrando nessa vibe de beijar uma boca, já tá beijando mais uma e tá beijando todo mundo, tá vendendo seu corpo a troco de nada.
Aos poucos você, sem entender que Jesus é a essência, se faz de besta por conta de um garoto ou por conta de uma garota, deixa alguém te iludir, por você não entender que Jesus é a essência, entra no meio de um grupinho e, sabe, larga quem você é para tentar ser aceita, por esquecer que Jesus é a essência, chora todas as madrugadas, sem sentido para viver. Mas quando a gente compreende que Jesus é a essência, todos os nossos vícios perdem o sentido, todos os nossos medos perdem o sentido, a nossa ansiedade perde o sentido, porque a gente entendeu que Jesus é a essência, Jesus é a razão de todas as coisas terem vida e existência, Jesus é a razão de você ter vida e essência, de ter vida e existência, e quando você entende isso, você troca essas coisas, você troca a sua carnalidade, troca a sua pornografia, troca as festas sociais, bebidas, beijos, troca as suas prostituições para viver para aquele que é a essência. E agora, aquele que era a essência de toda a criação se torna a essência do seu respirar, se torna a essência do seu viver. Não esquece, cara, volta, Ele é a essência, não existe vida fora de Cristo, lembra disso, não há vida fora de Cristo, porque Ele é a essência, Ele é a razão, Ele é o Logos, e Ele se fez carne e ama você, então não se esqueça disso, amém? Glória a Deus, então, que bom, é isso aí, tamo junto.